Muito bom, vamos lá. A gente parou. Cadê a Marava? Aqui. Tá bom? Estão vendo aqui na quinta linha? Vocês veem o mouse? Sim, o mouse ajuda bastante, dá para ver. Certo? A gente parou aqui. Amarava. Fala, Rava, o seguinte. Pshita ali, é óbvio para mim, avodar o Mikra Megillah adif. Midrabiose Barchanina. Entre a avodar no Beit HaMikdash e a leitura da Megillah, para mim está claro que Mikra Megillah vem antes. Megillat Esther vem antes da avodar do Beit HaMikdash, como Rabiose Barchanina falou, que os Kohanim param de trabalhar no Beit HaMikdash para ouvir a Megillah. Talmud Torah Mikra Megillah, entre Limud Torah e Mikra Megillah adif. Mikra Megillah vem antes. Você para de estudar para ouvir a Megillah. Midesamchu shel Beit Rebbe. Como o Rebbe fazia, certo? No Beit HaMikdash de Rebbe, assim faziam. A gente viu quando é Talmud Torah de Am Yisrael inteiro, ou quando é o espelho de um Talmid Chacham, pode ser que é diferente. Mas entre estudar e ouvir a Megillah vem antes. Talmud Torah, o Met Mitzvah, se eu tenho na minha frente estudar a Torá, ou um Met Mitzvah é um cara que morreu e não tem ninguém para enterrar ele não tem nenhum parente próximo. Nessa situação, fala Rava, tá claro para mim, Met Mitzvah adif. Eu tenho que parar de estudar para enterrar o cara, certo? O cara é um Met Mitzvah, quer dizer, um morto que tem uma mitzvah de enterrar ele não tem nenhum parente, ninguém para fazer isso, com certeza eu paro de estudar para enterrar ele. Midetania, como está escrito na Braita, Mevatlim Talmud Torah leotzat hamet ulechnasat kala. Para enterrar o morto e para fazer um casamento, certo? No casamento precisa ter 10 pessoas para fazer as brachot do casamento. Os dois eu paro de estudar a Torá para fazer isso. Avodá o Met Mitzvah adif. Entre o trabalho no Beit HaMikdash, o que é melhor? Um Kohen, ele tem duas opções. Ou ele vai agora para o Beit HaMikdash trabalhar, ou ele enterra o morto. E se ele enterrar o cara, ele fica impuro. Isso quer dizer que por 7 dias ele não vai poder trabalhar no Beit HaMikdash. Qual dos dois é melhor? Met Mitzvah adif. Met Mitzvah vem antes. Mi o leachotó. Certo? Porque está escrito no Pasuk o leachotó. Está escrito no Pasuk, vamos ver aqui inteiro. Está escrito para todo mundo que o Kohen não pode se impurificar. Leaviv, leimó, leachiv, leachotó, loitame. Ele não pode se impurificar para nenhum desses. E a Braita fala o seguinte, Detania, o leachotó mata lomar. Por que precisa falar que o Kohen não pode se impurificar para a irmã? Se não pode se impurificar para o pai e para a mãe, óbvio que para a irmã também não. Então, leachotó mata lomar. O que a gente pode aprender desse pasuk? Então, é o seguinte caso. O cara estava seguindo o caminho dele e ele ia fazer Korban Pesach. Ou ele ia fazer Brit Milá no filho. E se ele não fizer Korban Pesach e não fizer Brit Milá no filho, são duas mitzvot a ser, que se ele não cumprir elas, é caret, certo? O castigo dele é caret, quer dizer, uma mitzvah importante. E ele ouviu dizer que faleceu algum parente e ele é o responsável por enterrar, como a irmã, por exemplo. Ele é o responsável por enterrar ela. E a Roli também, será que ele vai se impurificar para a irmã e vai perder a mitzvah de Korban Pesach? Ou não vai poder fazer Brit Milá no filho? Amat, loi também. O Pasuk fala, não se impurifica. Ou seja, quando você tem uma mitzvah como Brit Milá e Korban Pesach, elas vêm antes de enterrar a irmã. Será que da mesma forma que ele não se impurifica para a irmã, que no caso tem outras pessoas para enterrar ela, só que ele próprio poderia fazer isso. Será que da mesma forma que para a irmã ele não se impurifica, assim também para alguém que não tem ninguém para enterrar ele? Então, o leachotó deino mitame, ava mitame o lemet mitzvah. Vem o Pasuk e fala o seguinte, qual ele muda o Pasuk? O Pasuk falou, Kohen não pode se impurificar para a irmã. Quando? Qual a novidade? Óbvio que se para o pai e para a mãe não pode, para a irmã também não. Então, a novidade é num caso em que ele tem duas opções. Se impurificar para enterrar a irmã ou fazer o Korban Pesach e Brit Milá. Nesses casos... Oi? Não, desculpa, só ia fazer uma pergunta, não queria interromper, não. Mas nesse caso, o caso tem alguém que enterra a irmã, não é isso? Sim, tem alguém. Tem alguém para enterrar a irmã, sem problema. Tem alguém para fazer isso, certo? Tá. Se não tiver alguém, ele vai trazer, o que faz? Se não tiver ninguém para enterrar a irmã? Se não tiver ninguém, aí a irmã é considerada Met Mitzvah também. Tá, obrigado. Débora, não precisa de Hut Marif? Que geralmente é pequeno assim. Certo. Então o Pasuk vem falar, leachotó para a irmã, ele não se impurifica quando ela tem outra pessoa, mas se for alguém que não tem ninguém para enterrar ele, se é um Met Mitzvah,
ele se impurifica para esse morto, certo? Então, entre a Avodá no Beit HaMikdash, por exemplo, o Korban Pesach, que o cara vai fazer, um Kohen para trabalhar, e o Met Mitzvah vem antes. Bairava. Tudo isso o Rava falou, para mim está claro, para mim está óbvio, não tenho dúvida. Bairava, porém ele pergunta o seguinte, Mikra Megillah ou Met Mitzvah? Ai minai adif. Se eu tenho duas opções, fazer Kriyat Megillah, ouvir a Megillah, ou enterrar alguém. Essas duas mitzvot a gente viu, Met Mitzvah e Mikra Megillah, estão acima de tudo. Acima de Limut Torah, acima de Avodá no Beit HaMikdash. A pergunta, entre as duas, qual é maior? Qual das duas eu escolho? Ai minai adif. Mikra Megillah adif mishum pirsumei nissa. Por um lado, Mikra Megillah, Megillat Esther tem um lado especial que é pirsumei nissa. Você conta o Nes, de Hanukkah e tudo o que aconteceu. O Dilma, de Purim. Desculpa, não Hanukkah. O Dilma, Met Mitzvah adif mishum kvod abriot. Por outro lado, enterrar alguém que não tem quem enterre, se você não enterrar ele, o cara vai ficar jogado lá. Certo? O kavod abriot, o kavod de alguém que foi criado, a semelhança divina, é importante. Então, os dois têm um lado especial, um lado importante. Então, qual vem antes? É isso que Rava se perguntou. Batar de Bai, depois que ele se perguntou isso, Hadar Pashta, ele decidiu, ele tomou uma decisão, que ele concluiu qual sim. Met Mitzvah Adif, ele decidiu que Met Mitzvah é mais importante. Por quê? De Amarmar, Gadol Kvod Abriot Shedochet Lot Aseh Shebat Torah. Por Kvod Abriot, para não envergonhar alguém, por exemplo, você pode transgredir uma proibição da Torá. Um Lot Aseh. Kvod Abriot é mais importante que um Lot Aseh da Torá. Então, com certeza, você pode perder uma mitzvah de ler a Megillah, que é uma mitzvah de Rabanan, para cumprir Kvod Abriot, o respeito de alguém. Certo? Então, depois que ele ficou na dúvida, ele lembrou desse din, ele concluiu que o Met Mitzvah, enterrar alguém que não tem quem enterre, ele vem antes de ouvir a Megillah. Certo? Isso é quando ele não tem como fazer os dois. Ele precisa escolher um dos dois. Entre eles, Met Mitzvah é mais importante. Gufa. Fala Gumará. Quando está escrito na Gumará Gufa, quer dizer, a gente falou alguma coisa lá atrás, no meio de uma discussão, trouxe mais ou menos. Agora a gente vai trazer esse din, essa alahá em si e entender ela um pouquinho melhor. Amar Rabi Yoshua ben Levi, fala Rabi Yoshua ben Levi o seguinte, Krach vekola samuchlo vekola nireimo nidon kikrach. Quando você tem uma cidade que lê a Megillah no dia 15, e se tem umas cidadezinhas por perto, e uma cidade que dá para ver ela, dá para ver de uma para outra, tudo isso tem o din de Krach, eles leem a Megillah no dia 15. Isso o Rabi Yoshua ben Levi falou lá atrás. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor esse din. Tana, está escrito na Braita o seguinte, do Braita é meio que é muito parecido com o Mishnayot, é da mesma época, só que os Mishnayot entraram no Shas, e quando aparece Tana, é uma Braita que também é do mesmo nível, só que meio que ficou de fora, certo? Porque ela é um pouco mais longa às vezes, ou porque não é a opinião de Rebbe. Tana, fala a Braita o seguinte, Samur afalpi sheino nire, nire afalpi sheino samur. Na Braita em cima, Rabi Yoshua ben Levi, desculpa, não Braita, Rabi Yoshua ben Levi falou duas coisas, aquele que é perto e é visível, dá para ver junto. Esse daqui, lê a Megillah no dia 15. A Braita fala que não precisa ter os dois Tanaim, as duas condições. É suficiente um dos dois. Então, se ele é perto, mas não é visível junto, ou se ele consegue ver, mas não é perto, os dois leem no dia 15. Agora tenta entender como são esses casos. Um que consegue as duas cidades se verem, mas não é perto, mas quando tem um no alto da montanha e um lá embaixo, ou na montanha do lado, eles conseguem se ver, mesmo que não é perto. Então também lê no dia 15. Ela samurra falpeixe não iré, mas como pode ser possível que eles são perto, é um do lado do outro, mas eles não conseguem se ver? Como a gente encontra uma coisa dessas? Se é perto, geralmente dá para ver. Com essa situação que ele é muito perto, mas não dá para ver. Amaravirmia sheyoshevet benachal. Fala Ravirmia o seguinte, está se tratando de um caso em que é assim, uma cidade está num lugar alto e a outra cidade está num lugar bem baixo. Então, é perto. E a Hassid, você pode ter, sei lá, um precipício de 1 quilômetro aqui, digamos. Mas já que um está num lugar alto e outro num lugar muito baixo, eles não conseguem se ver. Essa é a situação. Mas já aqui eles são próximos, vai ler no dia 15. Vamos Rabi Yoshua ben Levi, fala Rabi Yoshua ben Levi o seguinte, Krach sheyashav ulebasof ukaf nidon kikfar. Uma cidade, que ela primeiro era uma cidade normal, uma cidade aberta, e depois cercaram ela, depois colocaram muralhas em volta, ela tem o din de qualquer aldeia, e ela lê no dia 14.
certo? Somente vai ter o din de cidade emuralhada que lê no dia 15, quando foi uma cidade planejada para ser emuralhada. Mas quando era uma cidade aberta, que depois de um tempo decidiram colocar muralhas, ela tem o din de kfar, de aldeia. E lê no dia 14. Maitama, por quê? Dertiv, está escrito no Pasuk, Veish kimkor beit moshav ir choma, sheukaf o lebasof yashav, velo sheyashav o lebasof ukav. Como prova para isso, a Gemara traz um Pasuk relacionado a outro din. Todo mundo que vende um terreno em Eretz Israel, depois do Yovel, ele volta. Certo? Quando chega o Yovel, o 50º ano, os terrenos voltam para o dono original. Mas se alguém vendeu uma casa numa cidade fechada, emuralhada, não volta no Yovel. O cara tem um tempo para recuperar isso, mas não volta para o dono original. E está escrito no Passuco o seguinte, Veish kimkor beit moshav, alguém que vendeu uma casa, ir Romá, é uma cidade emuralhada, quer dizer, a Romá é o principal aqui. Então, daqui aprender alguma coisa, tem que ser uma cidade que tinha uma Romá e depois foram morar lá. Certo? A Romá não é uma cidade que colocaram uma muralha, é uma ir Romá. Romá é parte da cidade, é parte da definição dela. Então, é uma cidade que ela foi já construída com a muralha. Então, aqui a gente vê que só é chamado de Krach quando tem a muralha. Desde o começo. Outra coisa fala Rabbi Yoshua ben Levi. Krach shein bo asara batlanim nidon kekfar. Um Krach, uma cidade grande, emuralhada, certo? Ela tem tudo para ser uma cidade que lê no dia 15. Se não tiverem lá 10 batlanim, o que são 10 batlanim? São 10 pessoas que ficam no Beit HaKnesset, dispostos para, se alguém precisar rezar, se precisar de minyan, as pessoas estão lá. Isso é uma cidade grande. Essa é uma definição de um kfar. Um kfar é uma cidade que ela pode sustentar 10 pessoas que ficam no Beit HaKnesset para shacharit, mincha, ervit, para o que precisar. Se ela tem isso, ela lê no dia 15. Se não, ela é considerada um kfar e lê no dia 14. Maika Mashmelan, pergunta qual a novidade? O que Rabbi Yoshua ben Levi vem lechadesh? Tanina, isso está escrito na Braita. Eis o Irgdolá, kol sheesh basara batlanim. Vachod mikan, arei ze kfar. Rabbi Yoshua ben Levi já falou isso. Desculpa, já está escrito na Braita. Rabbi Yoshua ben Levi é posterior, ele não precisava ter falado. A gente já conhece essa Braita. Rabbi Yoshua ben Levi não me chadesh nada. Por que ele falou isso? Qual o hidush dele? Então fala Gemara, krach itzrich lei. O hidush dele é não só mudar de cidade para aldeia, é mudar de Krach, de uma cidade emuralhada para aldeia. Afagav de Miklei me alma, porque no Krach, lá, Krach, essas cidades grandes com muralha, geralmente tinha shuk lá. As pessoas vinham para trazer, tinha lá, como fala, shuk? Tinha lá muito comércio. Então, o tempo todo tinha gente vindo, indo e voltando, indo e voltando. Então, a verdade é que se fosse entrar na cidade, você podia possivelmente encontrar essas 10 pessoas no Beit HaKnesset. Não são 10 pessoas contratadas para isso, mas tem tanta gente entrando e saindo que às vezes acontece de ter. Mesmo assim, se não são 10 pessoas fixas, não é considerado krach. Uma cidade dessas, que lê no dia 15, que foi destruída e depois foi reconstruída, ela é considerada krach. Maicharav. Pergunta? Shuk, feira. Tem um tradutor aqui acompanhando a gente. Obrigado, Yeshua. Um krach que ele foi destruído e depois voltaram a morar lá, ele tem um din de krach, ele é no dia 15. Pergunta agora, o que foi destruído? Se o que foi destruído são as muralhas, yashavin lo yashav lo, será que se ninguém mora lá, realmente ele não tem din de krach, ele não tem din de ler no dia 15? Precisa realmente voltar a reconstruir as muralhas? Ve'atan Rabbi Eliezer bar Yossi omer, asher lo choma, afal pi shein lo achshav, vaya lo kodem lachem. Arei fala na Braita Rabbi Eliezer bar Yossi, ele aprende do pasuk asher lo choma, que a palavra lo ela pode ser entendida de duas formas, se eu não me engano esse é o compreendimento. Lo é um krach que ele tem choma, ou asher lo choma com alef, um krach que não tem choma. Rabbi Eliezer aprende desse pasuk que uma cidade emuralhada, não importa se ela ainda tem as muralhas ou se ela não tem as muralhas, ela continua lendo no dia 15. Então, uma cidade que perdeu as muralhas, não importa se as pessoas voltaram a construir a muralha ou não, ela continua lendo no dia 15. Ela mais harava. Então, o que foi destruído que realmente precisa voltar a ser reconstruído para ler no dia 15? Shecharav me'asara batranim. É uma cidade, como a gente falou, uma das definições de krach é que tem 10 pessoas lá no Beit HaKnesset. Então, se por uma época, por um tempo, não tinha e voltou, ela recebe de novo o status de krach. Mas na época que não tinha,
ela tem definição de Kfar e lê no dia 14. Vem Rabi Yoshua ben Levi, fala Rabi Yoshua ben Levi, Lud, a cidade de Lud, Ve'ono, Vegai, Acharashim, Vegai Acharashim, é o nome de um lugar, Mukafot Romam Imot Yoshua ben Nun. Certo? Ele vem dar um testemunho histórico, essas cidades, elas tinham Romá na época de Yoshua ben Nun. Pode ser que hoje em dia não tem, ou tem, só que não sabe se são antigas ou não. Ele testemunha que essas daqui tinham muralhas e lei no dia 15. Mukafot Romam Imot Yoshua ben Nun. Ve'anei Yoshua benanei. Pergunta a Gemara, será que Yoshua construiu essas, que realmente na época dele tinha Romá? Ve'a Elfael benanei. Foi construída por outra pessoa, por alguém chamado Elpael, que aparentemente viveu depois. Onde esse passou? Devrei a mim. Tem alguém depois da época de Yoshua. Então, como o Rabi Yoshua ben Levi fala que essas cidades tinham muralha na época de Yoshua, se elas foram construídas depois, está escrito no Pasuk, Ubnei Elpael avaru misham veshamar, hu bana etonu ve'etlud ubnotea. Ou seja, ela foi construída depois de Yoshua. Não pode ser que a cidade tinha muralha na época de Yoshua, se ela foi construída depois. Pergunta a Gemara, o Leitamer, de acordo com o que você está falando, quem construiu essa cidade, na verdade, foi alguém chamado Asa. Asa Bnani. De acordo com o que você está falando, não foi nem ele para ele, foi Asa, foi alguém que veio depois ainda. Então, o quê? Então, como a gente vai explicar o Pasuk? Amar Rabi Elazar, Ani mukafot chumam imot Yoshua ben Nun navu, Charuv bimei pilegesh bagivá, ve'ata Elpael bnanei, adurinpul, ataasa shaptinhu. Ou seja, fala Rabi Elazar o seguinte, essas cidades tinham muralha na época de Yoshua ben Nun, tinham sido construídas, só que elas foram destruídas na época de Pilegesh bagivá, um pouquinho depois em Sefer Shoftim. Depois veio Elpael e construiu as cidades, e no fim a cidade ficou antiga, começou a desmoronar, veio Asa e fez um shiput lá na cidade. Ou seja, 3 pessoas realmente construíram a cidade. E o primeiro deles foi Yoshua. Então, essa cidade já existiu na época de Yoshua, só que foram destruídas e reconstruídas depois. Dica name dertiva, a gente pode aprender isso que está escrito no Pasuk. Vayomer Leudá, nivne te'arim ele. Ou seja, ele falou, Vayomer Leudá, ele falou para a tribo de Eudá, vamos construir essas cidades. Agora, se eram cidades que Bichlá não existiam, ele deveria ter falado, vamos construir aqui cidades. Não vamos construir essas cidades. Então, aparentemente, eram cidades, Michlal de Arim, Avum e Kara. A gente conclui daqui que eram cidades que já existiam e eles reconstruíram. Shema Mina. Então, realmente, esse é o din. Essas cidades são consideradas da época de Yoshua ben Nun e lei no dia 15. Vem Rabi Yoshua ben Levi, Nashim Chaevot b'Mikra Megillah. Mulheres têm que ouvir também Megilat Esther. Shafem ayu betones. Elas participaram do Nes, certo? Elas também foram salvas. Elas têm a obrigação de cumprir essa mitzvah. Mesmo que geralmente mitzvot se shazman gramá, mitzvot que são mitzvot se, que você tem que fazer ela, não proibições, mitzvot que você tem que fazer, que ela tem um tempo específico, como a Megillah, você tem que ler nesse dia, à noite ou de dia, mulheres geralmente têm pturot, mas nesse caso, elas são obrigadas porque elas participaram do Nes, elas também foram salvas. Vamos Rabi Yoshua ben Levi, Purim shechaliot be-Shabbat, quando cai Purim em Shabbat, shoalim vedorshim ben-yano shel yom. Mesmo que a gente não lê a Megillah nesse dia, quando Purim cai em Shabbat, você pode discutir, pode falar sobre o assunto no Shabbat. Mayari Purim, pergunta o que tem de especial Purim? A filha Yom Tov Nami. Qualquer Yom Tov, certo? Qualquer Yom Tov, quando chega a Shabbat, é um Hag, você fala sobre o Hag, certo? A Drashá no Dvar Torah na sinagoga, o Shiur na sinagoga, é sobre o assunto. Detanya, Moshe tekem laim leIsrael, Moshe decretou para Bnei Israel, Sheiu shoalim vedorshim binyanos shel yom. Moshe decretou que todos os rabanim no futuro, quando eles vêm Beit HaKnesset, eles têm que falar sobre o assunto do dia, Inyanos shel yom, Ilchot Pesach ve-Pesach, Ilchot Atzeret ve-Atzeret, Ilchot Chag ve-Chag. Em Pesach ele fala de Pesach, em Shavuot, Shavuot, em Sukkot de Sukkot. Então, por que Rabi Yoshua ben Levi vem falar que em Purim, quando Purim cai em Shabbat, você tem que falar sobre Purim na Drashá? Responde a Gemara, Purim tzricha lei, mal detém, manizor mishum deraba kamash melan. Purim eu poderia pensar que não, por quê? Purim, como eu falei, a gente não lê a Megillah. Megillah Esther não se lê em Shabbat, certo? Porque talvez uma Gzerá de Rabba, um decreto de Rabba, que se tiver que ler a Megillah em Shabbat, pode ser que alguém que não sabe ler direito vai levar para alguém ler para ele, ele vai acabar carregando a Megillah no Reshut Rabim, num lugar proibido. Então, proibiram ler a Megillah em Shabbat. Eu podia pensar que da mesma forma que eu não posso ler a Megillah, assim também eu não posso falar sobre o assunto, tem que fingir que não é Purim.
Vem Rabi Yoshua ben Levi e fala que não tem problema. Pode falar sobre Purim e não tem um rashash, não tem a suspeita que o cara vai acabar pegando a Megillah e levando para alguém. ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. המצווה de ler a Megillah, igual ao shofar. Exatamente igual ao shofar, não se toca shofar em Shabbat. Certo? Mas pode falar dele, aparentemente. ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. Tem mitzvah de ler a Megillah à noite e de novo ler de dia. Duas vezes ler a Megillah. Shneimar, está escrito no Pasuk, Elokai ekra yomam velo ta'aneh, velaila velo dumi ali. Certo? Se você rezar de dia, mesmo que a Kadosh Baruch Hu não ouve, se rezar de novo à noite, logo depois, aí a Kadosh Baruch Hu ele vai te ouvir. Certo? Ele trouxe um Pasuk, não é um Pasuk que está falando da Megillah, mas está falando que tem coisas que você precisa fazer duas vezes, de noite e de dia. Savur Miná, entenderam dele, lemikri balaila velimitni matnitim dida beyamama. Entenderam de Rabi Yoshua ben Levi que não é que você tem que ler duas vezes. A palavra lishnotá tem dois sentidos. Tem um sentido de sheni, de ler de novo, mas tem um sentido de mishnah, de estudar. Então, na hora que ele falou likrot et Megillah balaila velishnotá bayom, entenderam que ele quis dizer, olha, tem que ler a Megillah à noite, e de dia você estuda Masechet Megillah. Assim entenderam? A palavra lishnotá tem dois sentidos. Não entenderam o sentido de leshanot, de ler de novo, de ler pam shniah, entenderam como se fosse lishnot, estudar. Amar leu Rabi Irmia ledidim e farsha liminei de Rabi Chia Barava, falou para eles, para os alunos que entenderam errado, falou Rabi Irmia, olha, eu ouvi de Rabi Chia Barava, que gonde amre inchei, avor parshata da ve'atnia. Certo? É como as pessoas costumam falar, em aramaico no caso, eu vou ler essa paraxá, vou estudar essa paraxá e vou estudar ela de novo. Então, explicou para eles que a linguagem lishnotá significa sheni, significa fazer de novo. Itmar Nami, assim foi falado também, Amar Bechivó Marula, Bíria, falou Rabiria, Chayav Adam likrot a Megillah balayla velishnotá bayom, e lê de novo ela de dia, Sheneimar, Leman izamcha chavod velo idom, Hashem Elokai leolam odeka. Aqui também é um pasuk, a Megillah. Em Purim a gente não fala Alel. A gente já vê uma opinião que fala que a Megillah é como se fosse o Alel. Quando a gente lê a Megillah é como a gente estivesse louvando a Kadosh Baruch Hu pelo Nes. Então eles trazem psukim aqui que você tem que rezar, ou você tem que ler Alel a Kadosh Baruch Hu sem parar, de noite e de dia. Então aqui também a Megillah, ela é lida duas vezes. Ótimo. Agora, entre dois pontinhos, é um pedacinho da Mishnah lá atrás que a gente vai tentar entender melhor. Ela Kfarim Akdemim Yom HaKnissah. Kfarim, as aldeias podem antecipar para o Yom HaKnissah. Yom HaKnissah é segunda ou quinta-feira. Então, quando Purim cai, domingo, terça, quarta, quinta, sexta ou Shabbat, Farim antecipam para segunda ou quinta. Amar Rabi Hanina, fala Rabi Hanina, qual o motivo? Chachamim ekela al-kfarim liot magdimim le'am ha-knissah, kedei sheisapku mayim mazon le'achem shebakrachim. Chachamim permitiram eles anteciparem a leitura para segunda e quinta, que eles já vão de qualquer jeito para a cidade grande, para eles estarem livres em Purim e poderem servir comida, levar comida para quem vai comemorar o Purim no dia certo, certo? Então, Hamim aqui eles permitiram, quer dizer, se Purim cai segunda, por exemplo, eles não vão antecipar para quinta, ou se Purim cai quinta, não vão antecipar para segunda. Por quê? Porque a gente não vai fazer eles virem de novo para ouvir a Megillah. Se eles já estão no dia correto, eles já estão lá para ouvir, então ótimo. Mas se de qualquer jeito eles não vão conseguir ouvir, se é terça-feira, por exemplo, se Purim caiu terça, eles não têm como ouvir na aldeia, eles teriam que ir para a cidade grande. Então o Hamim fala, olha, não precisa vir também terça, vai segunda, para você estar livre para levar comida e oferecer tudo o que precisam no dia seguinte. Pergunta Gmará, lemembra de Takanta de Krachim Avei. A priori, de acordo com isso, o quê? De acordo com isso, por que permitiram antecipar? Pelo bem do pessoal que está no Krach, pelo bem do pessoal que está na cidade. Certo? É para liberar parte dos Yehudim para poderem trabalhar, servir comida e levar o que precisa em Purim. Veatna, na reita, isso na Mishnah, Chaliot Basheni, se Purim cai na segunda-feira, segunda ou quinta, Farim Verodot, Korim Bobayom. As cidades, as aldeias vêm no próprio dia, na própria segunda-feira. Veimita ali que demoleu uma knissah. Mas se realmente a gente quer liberar eles para em Purim eles estarem livres e servirem comida, se o principal ponto é o pessoal que mora no Krach, então mesmo quando cai segunda, vamos antecipar para quinta. Fala, não, isso não dá. Por quê? Avoleu Asará, Ve'asará, ela está aqui no Rabanan. Se anteciparem de segunda para quinta-feira, quinta-feira vai ser, esse segunda é dia 14, quinta-feira vai ser dia 10. E dia 10 não dá para ler a Megillah. Então, isso não era possível. Porém, pergunta, Gmará Tashma, Chaliot Bachameshik, Farim Verodot Korim Bobayom.
Se cai quinta-feira, Purim, dia 14, cai quinta-feira, lei no próprio dia. Veimita, e se realmente todo motivo de antecipar é pelo bem do pessoal da cidade grande, ligdemu leoma knissá, de Hadassaru, vamos antecipar para segunda-feira, que é dia 11, ainda está nos dias que pode ler a Megillah. Responde a Gemara, miyoma knissá, leoma knissá, lodachinan. Fala, Gemara, não, já que é Yom Knissá, já que eles estão no dia que de qualquer jeito eles vão para a cidade grande, a gente não vai jogar eles para outro dia. Eles já estão aqui, já lê direito. Mas se de qualquer jeito eles teriam que vir, a gente pode antecipar. Então, de uma Knissá para o outro, não se antecipa. Então, se cai na quinta, você não antecipa para a segunda. Mas qualquer outro dia, você sim antecipa. Tashma, vem aí, ouça. Vamos ver algum din ligado com isso para entender melhor se realmente o motivo era pelo bem do pessoal que mora no Krach. Amarabilda, fala Rabilda o seguinte. Em Matai, quando você pode antecipar, quando as aldeias podem antecipar a leitura da Megillah, Bimkom shenichnasim basheni bachamishi. Só aldeias que vão segunda e quinta para a cidade grande. Mas aldeias que não vão para a cidade grande segunda e quinta-feira, de qualquer jeito eles nunca vão, então eles têm que ler no dia correto. E no dia correto eles vão ter que ir para a cidade grande para ouvir a Megillah de alguém, porque geralmente nos Kfarim, nas aldeias, não tinha ninguém para ler. Agora a pergunta é o seguinte, se o motivo que eles podem antecipar é pelo bem dos Krachim, daqueles que vão ler no dia correto, porque o pessoal da aldeia não costuma ir segunda, quinta-feira para a cidade grande, o resto vai sair perdendo? Se todo ponto que eles antecipam é pelo bem dos outros, então e daí que eles não costumam ir segunda, quinta-feira para a cidade grande? Vamos obrigar eles a irem essa segunda-feira ou essa quinta, para eles estarem livres em Purim. Responde a Gemara, lotem makedei shisapku maim umazon, ela mevnei shemesapkim maim umazon lechiem shebakachim. Então fala a Gemara que realmente o motivo não é pelo bem do pessoal da cidade grande, e sim, já que eles costumam, já que eles vendem comida, eles mesapkim maim umazon para o pessoal da cidade grande, quer dizer, o pessoal da aldeia, eles não plantam e comem o que eles têm entre eles mesmos. Eles levam comida para os krachim, para vender para todo mundo, então Ramim mequelo para eles um pouquinho mais e falaram, olha, já que durante o ano inteiro vocês fazem isso daqui, a gente permite vocês lerem na segunda. Então o pessoal que mora na aldeia, por exemplo, se Purim caiu quarta-feira, ele foi segunda, e ele teria que ir de novo quarta-feira para ouvir a Megillah. Então para liberar eles um pouquinho mais, permitiram antecipar. Certo? Para segunda-feira. Mas se de qualquer jeito eles não vão, eles vão ter que ir especialmente para ouvir a Megillah, então eles vão no dia certo. Vamos mais um pouquinho. Quando cai segunda-feira, todas aquelas datas da Mishnah, quando vai caindo a Mishnah falou o seguinte, quando cai na segunda-feira, certo? Quando o dia 14 cai na segunda, quando lê cada um. Quando cai na terça, quando lê cada um. Quando cai na quarta, quando lê cada um. Então, pergunta agora é o seguinte. Mais na reisha de nakatzidura de yarcha, ou mais na seifa de nakatzidura de yomem. Por que na reisha a gente segue a ordem dos dias do ano, dos dias do mês? Sim, está escrito que a Megillah é lida no dia 11, 12, 13, 14 e 15. Em ordem, que número, que dias a Mishnah escolheu? Os dias do mês. E no fim, quando ela foi dar exemplos, ela escolhe os dias da semana. O que acontece se Purim cai na segunda, na terça, na quarta? Ela podia fazer pelo contrário, ela podia, olha, quando a Megillah é lida no dia 11? Quando Purim cai domingo. Quando a Megillah é lida no dia 12? Quando Purim cai quarta. Podia ter seguido também os dias do mês, e não pelos dias da semana. Responde a Gemara, e de demitaphelei nakatzidura de yomei. Fala a Gemara justamente por isso. Porque se a Mishnah começasse a falar de acordo quando vão ler no dia 11, então quando leem no dia 11, quando cai domingo. Quando leem no dia 12, quando cai quarta. Você ia ficar muito confuso com os dias, você ia acabar voltando para trás. Esse é quarta, esse é domingo, esse é quarta, ia confundir. Então, para ficar mais claro, a Mishnah escolheu justamente os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para você não ter que ficar fazendo 1000 contas e acabar se confundindo. Certo? Escolha, vamos parar por aqui. A gente se encontra da Tamur Bet. Escolha, Escolha a todos. Shabbat Shalom.